Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais uma aula de Direito Internacional Público. Na aula passada, nós falamos sobre solução pacífica de conflitos. Mais especificamente, sobre arbitragem internacional e sobre as cortes internacionais. Nós vimos que na arbitragem há 5 árbitros que são escolhidos pelas partes que estão no conflito. Quando existe 3 ou 5 árbitros, existe um plural de árbitros, a expressão que se utiliza é que há um painel arbitral. O número é sempre ímpar, porque se houver empate, para evitar o empate, né? Se houver empate entre os árbitros, o presidente do painel decide. Normalmente, cada estado escolhe 1 ou 2 árbitros e esses 2 ou 4 escolhem o presidente. Vimos também que os países firmam um tratado no qual eles aceitam cumprir, se comprometem a cumprir o que está previsto na arbitragem. Nesse caso, o tratado se chama compromisso arbitral. Compromisso arbitral, ele pode ser livremente escolhido pelas partes, como ele também pode seguir alguns modelos de compromisso arbitral que existem internacionalmente. Um muito conhecido é o da Câmara de Comércio Internacional de Paris, que a gente chama de CCI. Muito bem. Os países, quando são condenados por uma arbitragem, eles têm que cumprir. Senão, eles incidem em responsabilidade internacional. Teve casos, por exemplo, entre Argentina e Chile, que quase teve guerra porque eles acusaram o árbitro de corrupção. Nesse caso, foi necessário, depois da arbitragem, ter uma mediação, que foi o Papa João Paulo II, na época, que fez. Ninguém iria desconfiar do Papa, sobretudo na Argentina e no Chile, né, que são países muito católicos. Vimos também algumas noções sobre os tribunais internacionais. Vimos que os tribunais internacionais têm competência prevista em tratados específicos dele, que são o Estatuto do Tribunal, porque o Tribunal Internacional é uma organização internacional, então ele tem um estatuto, que lá prevê as competências para vários casos, mas também em outros tratados. Por exemplo, a Corte Internacional de Justiça é o tribunal escolhido por vários tratados ambientais, tratados de proliferação de armas, de combate à proliferação de armas proibidas, sobre limites territoriais. Eles remetem à Corte Internacional de Justiça para a solução de conflitos. Então, sempre que houver um conflito, é possível ir na Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal vinculado à ONU. Vimos que alguns exemplos dessas cortes, né, da ONU, da OMC, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do ITLUS, que é o Tribunal de Direito do Mar, né, e a gente poderia aprofundar muito em qualquer um desses assuntos. Algo que eu não falei na aula passada, e eu queria só retomar aqui, é sobre que em tribunais internacionais, via de regra, apenas os estados podem ser partes. Somente um país pode processar outro país, um estado pode processar outro estado. No caso da Corte Internacional de Justiça, ela aceita que uma organização internacional não processe outro estado, mas peça um parecer consultivo sobre um assunto. Normalmente, esse parecer consultivo ele se refere a um problema que envolve outro estado, mas não é contra o estado. Ela pede, por exemplo, no caso lá dos testes nucleares no atol de Mururoa, que foram os testes nucleares feitos pela França perto da Austrália. Nesse caso, primeiro a Organização Mundial da Saúde tentou fazer um parecer consultivo perguntando: fazer testes nucleares em locais onde pode haver contaminação de outras pessoas é um ilícito, sim ou não? Então, lógico que era contra a França, porque a França era a única que estava fazendo testes nucleares nessas condições, mas juridicamente era um parecer consultivo. Tem tribunal que até aceita que uma pessoa inicie o processo contra um país, como a Corte Europeia de Direitos Humanos. Em nome dos direitos humanos, um indivíduo pode processar um país.
Tem tribunal que aceita que uma empresa processe um país. Por exemplo, no órgão de solução de conflitos sobre investimentos do Banco Mundial, uma empresa pode processar um país. Mas tanto num caso, Corte Europeia de Direitos Humanos, quanto no ICSID do Banco Mundial, são exceções. A regra é que apenas um Estado processa outro Estado em tribunais internacionais. Mesmo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é outro exemplo que eu dei, e a gente viu até vários vídeos, uma pessoa não processa um país, ela faz uma reclamação. Maria da Penha fez uma reclamação, por exemplo, contra o Brasil. Algo intermediário, um outro organismo internacional intermediário, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, seria como se fosse um Ministério Público dos Direitos Humanos, analisa aquele caso e, se achar conveniente, processa o país. E é uma exceção, assim, eles recebem 2.000 reclamações por ano, dão prosseguimento a 10 ou 10 a 20. Acho que o ano que mais teve foi 19. Então, a priori, só tem legitimidade para agir os estados. E cada tribunal vai definir quem tem legitimidade para agir. Esses exemplos que eu dei, Corte Europeia, ICSID, Corte Interamericana, são exceções. A regra é Estado contra Estado. Mesmo a organização internacional normalmente não tem essa prerrogativa. Ela pode pedir parecer consultivo, mas não pode processar. Também é preciso interesse das partes. Não basta ser um país para processar o outro. Ela tem que defender interesses de um nacional seu, tirando os direitos humanos. Então, por exemplo, um país não pode processar um outro país porque uma empresa que não é sua sofreu um dano. Tem que ter, o interesse de agir tem que ser direto, de um nacional seu. Então, a ONG tem que provar que tinha um interesse concreto, o país tem que falar que aquela ONG é do país, se for uma questão ambiental, por exemplo. Teve um caso que os Estados Unidos entraram porque uma ONG fez um processo interno neles e o sujeito, para demonstrar o interesse de agir, era contra o financiamento de uma barragem no Egito. Ele provou que tinha comprado um bilhete para ir ver um jacaré que seria extinto com a construção da barragem. Então ele teve que fazer todo uma artimanha para mostrar o interesse dele, da ONG, para daí conseguir que os Estados Unidos revissem um posicionamento de financiamento da barragem de Assuã, lá no Egito. Então, mas você tem que provar um interesse direto daquela pessoa afetada, nacional seu. Vimos que em alguns casos o Estado até avoca, né? A gente viu, por exemplo, em responsabilidade internacional do Estado, se decorrer de um ato de particular, o Estado avoca para si a condição de autor do ato, como foi no caso do Al-Qaeda lá com o Talibã. Então, o Afeganistão não tinha feito aquilo, era um estrangeiro vivendo no Afeganistão, um saudita vivendo no Afeganistão, tinha explodido as Torres Gêmeas, jogado os aviões nas Torres Gêmeas. O Afeganistão falou: eu apoio o ato. Então virou o Afeganistão, ele avocou para si a condição de vítima, a condição de autor, e os Estados Unidos se sentindo, avocou para si a condição de vítima, porque quem tinha morrido eram as pessoas ali. E então um país foi contra o outro. Mas é preciso ter um interesse direto na causa, um interesse de agir representando seus nacionais. Então, legitimidade da parte, interesse de agir. São condições processuais que se aplicam ao direito interno, também aí estamos usando para o direito internacional. Muito bem. A partir do encontro de hoje, nós vamos avançar um pouco mais. São as 2 últimas aulas e agora a gente vai entrar no último capítulo da matéria. No encontro de hoje, vamos começar a falar sobre o uso da força legítima em direito internacional. Para isso, eu vou primeiro falar quais são as medidas legítimas, quando se usa a força, diferença de retorção e represália, a institucionalização do uso da força e um pouco da função da ONU. E na próxima aula, que vai ser a última aula desse semestre antes das avaliações, nós vamos estudar quando a ONU intervém num país, que é o que a gente chama de segurança coletiva. Daí vamos estudar os mecanismos de preservação da paz, restauração da paz e reconstrução da paz.
Eu indicaria, para quem quiser se aprofundar na última aula, ainda um vídeo, é um pouco maior, tem 1 hora de duração, mas é um documentário feito pelo Tribunal Penal Internacional, chama I Came to Testify, Eu Vim para Testemunhar, que é o caso das mulheres que foram testemunhar da guerra da Iugoslávia. Eu vou falar um pouco mais desse vídeo também no último encontro. Mas seria bom vocês verem. Eu vou indicar 2 vídeos maiores, que claro que eu não vou botar aqui um vídeo de 1 hora, que seria a aula toda, e posso até colocar extra, né? Mas eu vou botar o link, e vou botar no Espaço Aluno também o link, e quem puder, assista, porque eu acho que vale a pena para aumentar a sua cultura geral e ver esse mundo tão violento que a gente vive em volta aqui do Brasil, né? Vamos começar então sobre o uso da força no direito internacional. Deixa eu só compartilhar a tela. Aqui. Aqui. Opa. Aí. Então, continuando aqui, eu acabei de descobrir que eu já tinha gravado a aula e perdi tudo que eu gravei. Vamos ver se dessa vez funciona. Iniciando, então, os mecanismos de pressão. Mecanismos de pressão são aqueles instrumentos que um Estado tem para pressionar o outro a voltar para a legalidade ou para evitar algo que lhe é incômodo. Esses mecanismos são legítimos quando em forma de contramedidas. As contramedidas podem ser de 2 formas, retorção ou represália. A retorção seria aquela contramedida não armada sempre. Por quê? O ato que o outro pratica não é ilícito, é um ato lícito. Deixa eu deixar aqui para ficar melhor. É um ato lícito. Só que esse ato é considerado descortês, excessivamente rigoroso. É diferente da represália. Na represália tem um ato ilícito da outra parte, então a gente pode chegar até numa represália armada. Essa distinção, represália, retorção, ela comumente é trocado entre os operadores do direito e é uma classificação mais didática. Na prática, a gente vai ver que os jornalistas, mesmo os advogados, trocam retorção com represália, mesmo com contramedida. O correto as contramedidas são de 2 tipos, retorção e represália. Retorção é medida não armada quanto ao ato ilícito e represália quanto ao ato desculpa. O certo as contramedidas podem ser de 2 tipos, retorção e represália, e a retorção, o ato contrário é lícito e na represália é ilícito. Vamos ver um exemplo aqui de retorção. Alguns anos atrás, a Espanha estava devolvendo brasileiras que estavam passando pela Espanha, voando para a Espanha, alegando que elas iam se prostituir na Espanha. Eles podem retornar qualquer pessoa, fazer a repatriação, né? Quando a pessoa sequer entra no território do próprio aeroporto, ela é colocada no primeiro voo de volta. Só que eles fizeram isso com 2.000 mulheres em 1 ano, então ficou meio exagerado. O ato é lícito? Pode, mas ficou rigoroso demais, ficou excessivamente rigoroso. O Brasil falou para a Espanha, olha, Espanha, se você continuar fazendo isso, eu vou começar a devolver espanhóis que venham fazer turismo no Brasil, ou venham fazer negócios. A Espanha é o maior investidor no Brasil, vou começar a devolver espanhóis que venham aqui resolver problemas. Nesse caso, o Brasil também pode fazer? Pode. Só que o Brasil expressamente falou que isso seria uma retorção. Para quê? Para pressionar a Espanha a parar de adotar aquela medida. É uma contramedida. Entenderam? O ato da Espanha era lícito.
excessivamente rigoroso. O do Brasil, expressamente indicado como uma contramedida para pressionar a Espanha a repensar o seu ato. Por isso que é um mecanismo de pressão, que a gente usa para pressionar. Na represália, a represália é realizada contra um Estado que praticou um ato ilícito. Então, pode ser uma violação a um tratado. Após a apuração da responsabilidade internacional, a gente fala, estou praticando tal ato para que você deixe de praticar aquele ato ilícito. O outro país fez um ato que causou um dano, foi estabelecido o nexo de causalidade, é imputável, não teve exclusão de licitude, logo, há responsabilidade internacional do Estado. Está vendo a quantidade de conceitos operacionais que vocês já estão dominando, decorrente das últimas aulas? Então, nesse caso, o Estado que era a vítima do dano, ele pode sancionar o outro Estado para que ele pare de continuar o dano. Claro que, se a gente deixar isso solto, vai começar a ter uma escalada, um achando que o outro foi além do que deveria, então escalada, né? O conflito sobe, até que chega numa guerra. Para evitar a guerra, a partir da Primeira Guerra Mundial, houve o que nós chamamos de uma institucionalização das contramedidas. A institucionalização, primeiro, foi com a Liga das Nações, que foi a organização internacional que durou entre a Primeira e a Segunda Guerra, que não funcionou, porque eles foram pouco rígidos no controle das contramedidas, e havia também todo o contexto político que favorecia a guerra, em relação à Alemanha, Itália e Japão, que eu não vou entrar aqui, né? Mas também, deixa eu só colocar aqui para ver se a gente fica melhor. Mas também, em relação à Segunda Guerra Mundial, houve um processo de vincular toda e qualquer contramedida mais forte, sobretudo o uso da força, à atuação da ONU. Ninguém pode fazer nenhuma medida que não seja autorizada pela ONU, de guerra. No caso, dentro da ONU, quem autoriza isso é o Conselho de Segurança. Nós vimos que o Conselho de Segurança é composto por 15 países, 5 deles são permanentes, e todos os 5 permanentes têm que aceitar realizar guerra contra outro país. A gente vai ver um pouquinho isso mais depois. Só que quando a gente está falando de contramedidas, não necessariamente a gente está falando de guerra. A gente pode estar falando de uma contramedida, faça um ilícito decorrente de qualquer tratado sem uso das Forças Armadas. Por exemplo, quando a Organização Mundial do Comércio considera que um país violou as normas comerciais internacionais. Por exemplo, no caso que eu falei para vocês aí na aula passada, na aula retrasada, ou na aula passada, não lembro mais, sobre a Organização Mundial do Comércio, o caso do algodão. Os Estados Unidos davam um subsídio demasiado para os produtores de algodão americanos. O Brasil entrou com um processo contra os Estados Unidos, pedindo a responsabilização internacional dos Estados Unidos. E ganhou. Aí a OMC autorizou o Brasil a retaliar os Estados Unidos comercialmente. Por que retaliar? Porque era o ato americano foi considerado ilícito, violava o tratado, uma norma de direito internacional. Normalmente, o Brasil não teria nem como fazer retaliação, porque o Brasil, economicamente, é muito mais fraco que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é dezenas de vezes maior que o Brasil, a economia dos Estados Unidos. Como que o Brasil ia retaliar os Estados Unidos? Como é que o Brasil ia sobretaxar produtos importados dos Estados Unidos, sendo que a gente precisa desses produtos? O que a gente fez para pressionar o governo americano? Nós escolhemos o setor de cinema americano, Hollywood, e falamos, toda vez que um filme for exibido no Brasil, os royalties da exibição, os direitos de exibição, não vão ser remetidos para os Estados Unidos, vão ficar congelados numa conta no Banco Central. Com isso, a gente colocou 2 grupos lá dentro dos Estados Unidos em oposição, os produtores de filme, de Hollywood, versus os produtores de algodão. E a Casa Branca teve que decidir entre manter os subsídios ilegais ao algodão e prejudicar a indústria de cinema, ou
não afetar a indústria de cinema e voltar à legalidade no plano internacional, retirando subsídios ao algodão. Em função da influência do cinema americano e em função de um tribunal já ter considerado as medidas ilegais, os Estados Unidos aceitaram pagar uma indenização para o Brasil e reduzir os subsídios, voltando à normalidade. Vejam que o Brasil apenas conseguiu fazer as contramedidas porque havia esse tribunal internacional. Atualmente, o governo americano tentava enfraquecer a Organização Mundial do Comércio, esse tribunal, contra o multilateralismo. Mas mesmo dentro dos Estados Unidos, e talvez seja a corrente majoritária, se acredita que a existência de um tribunal internacional com regras jurídicas previsíveis, com mecanismos de sanção, mesmo contra as grandes potências, é mais favorável à expansão do comércio como um todo do que o simples uso da força. Vamos avançar. O uso lícito da força apenas é permitido no caso de legítima defesa, o uso lícito da força por um país de forma isolada, apenas em caso de legítima defesa. A legítima defesa em direito internacional tem 5 requisitos. Ela é sofrida por um Estado, por um país, face a uma agressão atual ou iminente. A resposta tem que ser proporcional, dirigida ao Estado que realiza o ataque, com comunicação imediata ao Conselho de Segurança e limitada até que o Conselho de Segurança tome medidas. A agressão atual iminente é quando o Estado já sofreu o ataque ou está muito na iminência. Ou seja, as tropas estão já lá, o míssil foi lançado, o presidente falou que ia lançar o míssil e lançou o míssil. Ela não pode ser confundida nem aplicada face a bravatas dos outros chefes de Estado que dizem eu vou lançar, senão Coreia do Norte, por exemplo, já teria sofrido ataques há muito tempo. A resposta é proporcional. Você não pode devolver um ataque feito com armas convencionais com armas nucleares. Você não pode, face à prisão de alguns nacionais seus em outro país, fazer uma devastação nesse país com armas de destruição de grandes proporções. A resposta tem que ser sempre proporcional. Dirigido ao Estado que realiza o ataque, significa que você não pode atacar outros Estados para atingir esse terceiro. Por exemplo, que vendam armas para aquele Estado que te ataca, ou que deem suprimentos para que se realize o ataque. Você tem que dirigir essencialmente ao Estado que promoveu o ataque contra você. E os demais países? Aí você tem que pedir a ajuda do Conselho de Segurança para que atue de forma sistêmica. O objetivo maior, com a permissão da legítima defesa, é evitar maiores estragos, mas também evitar uma terceira guerra mundial, porque se começa a pegar outros países, no final das contas, o planeta todo vai estar envolvido. O Conselho de Segurança, ele vai receber a demanda e vai votar. Todos os 5 membros permanentes têm que aceitar e a maioria do Conselho de Segurança, ou seja, você tem que ter no mínimo 8 membros que votam a favor, sendo nesses 8, os 5 permanentes. Por que 8? Porque são 15, 8 é a maioria de 15. E nesses 8 tem que estar os 5 permanentes. Então, ainda que você tenha 14 membros do Conselho de Segurança votando a favor de uma intervenção, por exemplo, incluindo Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França, se um deles, por exemplo, nesse caso, a China, não votar a favor, não tem intervenção. Porque, como nós estudamos na aula sobre Conselho de Segurança, os membros permanentes do Conselho de Segurança têm direito de veto. Basta um e não há ação coletiva contra nenhum Estado que esteja sendo acusado de violar o direito internacional, de violar a paz internacional. A ideia de ter os 5 é justamente evitar uma terceira guerra mundial, porque qualquer um desses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança tem armas suficientes para destruir várias vezes o planeta. E limitado até que o Conselho de Segurança tome medidas, né? Quando o Conselho de Segurança começar a agir, o Estado não pode mais agir em legítima defesa. Ele tem que agir de forma concertada com a defesa coletiva.
não é legítima defesa. A legítima defesa de terceiros, a política de dissuasão e a legítima defesa preventiva. Legítima defesa de terceiros é quando tem dois países com conflito e um terceiro vem e se mete no conflito falando, não, eu vim defender o país mais fraco. Ele não está agindo autorizado pelo Conselho de Segurança, ele sozinho resolve defender um país. Isso já foi usado, inclusive, para dar golpe de Estado em países. Por exemplo, os Estados Unidos, ou a França, ou o Reino Unido, ou a União Soviética na época, ou mesmo a China, querendo invadir um país, falava, não, eu estou indo lá ajudar ele contra um terceiro. O país não tinha nem pedido. Ou então ele fala, eu estou indo lá ajudar o governante desse país contra seu povo, que quer dar um golpe de Estado nele. Ele estava, na verdade, dando golpe de Estado no governante do país. Ou eu vou lá defender aquele país contra um governante legítimo, em nome do povo. E daí arranjava um testa de ferro que pedia ajuda. Então, nesse caso, legítima defesa de terceiros, até pelo abuso cometido, sobretudo durante a Guerra Fria, onde a ONU nunca agia, porque o Conselho de Segurança nunca aprovava nenhuma ação pela própria bipolaridade China, Estados Unidos contra, desculpa, China, União Soviética contra Estados Unidos, França e Reino Unido, houve muito abuso do conceito de legítima defesa de terceiros. Sempre uma grande potência estava defendendo o interesse de algum pequeno país pobre. Na verdade, ela estava invadindo esse país. Por que eu falo que o Conselho de Segurança não agia? Porque quando uma medida era solicitada por um país aliado ao Ocidente, e por Ocidente eu quero dizer Estados Unidos, Reino Unido e França, China e União Soviética vetavam. E quando o contrário, o Ocidente vetava. Durante os 45 anos da Guerra Fria, de 1945 até 1989, não teve quase nenhuma ação de defesa coletiva no âmbito da ONU. Só a Guerra da Coreia, e mesmo assim foi porque a União Soviética se absteve, e a abstenção foi considerado não veto, e a guerra foi legítima. Mas depois nunca houve. E de 1990 para cá, a gente teve mais de uma centena de atuações do Conselho de Segurança pela ação concertada dos membros permanentes. Foi possível exercer o uso da força legítima. O direito internacional ganhou muito mais preponderância porque houve acordo de atuação dos membros permanentes do Conselho de Segurança, pós fim da Guerra Fria, pós queda do Muro de Berlim, depois da dissolução da União Soviética. Também não há legítima defesa preventiva. Eu vou pular a dissuasão e volto à dissuasão. Legítima defesa preventiva é quando você ataca o outro país porque ele tem armas de destruição em massa, ou você acusa ele de ter armas de destruição em massa, e você, pelo fato dele ter uma arma que pode ser usada contra você, preventivamente se ataca ele. Isso é um absurdo, porque senão acaba com a ideia de agressão iminente. Quando você justifica a sua ação preventivamente. O Bush, o primeiro presidente Bush, tentou fazer isso, invadiu o Iraque com esse argumento, mas depois foi considerado uma violação de direito internacional. Até porque ele nunca achou as armas de destruição em massa que o Iraque não tinha. Alguns acusam a CIA de ter provido informações falsas aos americanos sobre a existência de armas nucleares, de armas biológicas, químicas e mesmo nucleares. Outros falam que foi realmente só uma desculpa para os Estados Unidos invadir o Iraque e que seria útil na reeleição americana. Enfim, não vamos entrar nesse mérito político. A política de dissuasão, ela acontece quando você fica mostrando que tem armas para outros países para evitar que um dia eles te ataquem. Isso também é considerado que não há legítima defesa, nem ao se fazer a dissuasão e nem em combater a dissuasão. A dissuasão é por si um ato ilícito. E como ato ilícito, ela tem que ser combatida pela legítima defesa coletiva, pela defesa coletiva, a gente vai ver isso na próxima aula, que é pela atuação da ONU. E é assim que se lida com as políticas de dissuasão, sobretudo da Coreia do Norte e, em certa forma, do Irã. Vamos ver um vídeo aqui sobre a dissuasão?
I think the greatest story is that Khrushchev once said he only feared two things. One, that there might really be a God, and two, was strategic air command. And I would say that bespeaks deterrence more eloquently than anything I've ever heard before. Deterrence is not an exclusively military concept. It's part of everyday human interaction. We have different competing interests, we have different ways we would like to see the world, and we try to influence others to basically go along with the way we'd like to see things happen. And that's part of what makes deterrence difficult, is that deterrence is successful when nothing happens. And so it's very hard to measure. I don't think anybody can answer what will be in the future. I think one can suggest that probably a failure to maintain an adequate deterrent force in the form of a triad is probably the most useful and the most effective form of deterrence. Effective, by my definition, means they will be credible and reliable. So if you have a force that is safe, secure, and effective, i.e. credible and reliable, then you have a force, as we've defined it in the Nuclear Posture Review, as a triad of submarines, bombers, and ICBMs, a force that mitigates risk, and a force that then ensures strategic stability. Global Strike for the Air Force and then the Navy are all looking to update and modernize the nuclear arsenal. For the Air Force, it's the Long-Range Strike Bomber. That will be out there, that will replace the B-52 and the B-2. Global Strike's looking at a replacement for the ICBM. There's a new cruise missile that's being looked at. I know the Navy's also looking at replacing their nuclear submarine with an Ohio-class submarine. I want you to think about a conflict pyramid. If you think of a pyramid, and at the top of that pyramid is the capstone, and that capstone is nuclear conflict. That is the absolute worst form of conflict that you could have. And beneath that, that second layer, is large-scale conventional war, World War I, World War II. And beneath that is what you could call lesser combat operations. So Vietnam, for example, Iraq, Afghanistan. And then beneath that, you could think of something like insurgency, which that could also be Vietnam. And beneath that, at the very bottom of the pyramid, that longest level, but at the bottom, is terrorism as we generally think of it. So at the top is the worst case, but least likely. At the bottom is the least dangerous, so most dangerous, least dangerous, but most likely. So when you're talking about trying to deter terrorists or non-state actors, one, they usually exist within a much larger social context. So we can concentrate on how many foreign fighters or maybe one area of Syria, but the even more interesting question is, where are they all coming from? What is causing them to want to basically collect in this one area to fight in support of their ideology? People like ISIL have been around for a long time. Al-Saladin wiped out the assassins in the 12th century on the ground with a conventional force, and they were very much like these people, perhaps not as numerous, but I think that ISIL it's a real threat to pinprick us regularly, hurt us, maybe even make us look bad. It's a real nuisance, it's a real problem, and it's very dangerous, and we've got to deal with it. But deterring it is probably not a very effective approach. You're going to have to do something more than to deter them. I think it's a whole different kind of problem. It ultimately gets down to two really key things. It's theories of mind. How do individuals process information and make decisions at a singular individual level? And then two, how do groups of people make collective decisions? And both of those require understanding of psychology of the human brain. So while it seems like an inherently intractable problem, we're not totally without guideposts. As Colin Gray, modern theorist, has said, that the nature of war is constant, but the character is constantly changing. So the nature of war is about the human element. It's about essentially how people have always been. It's what we can read from the classical theorists all the way to the cognitive neurosciences today. What drives people to make decisions? What is the basis of their motivations? How does social identity drive what people fight for, what people take risk for? I guess the only thing I would say is deterrence is resurgent. It was passé for about 2 decades, but both an interest
and a need for an understanding of deterrence it's really returning. And Air University and the Air Force are making a distinct effort to improve the understanding of airmen in regards to deterrence, both conventional and nuclear, and in the new realms of cyber. Então, a gente viu aqui o que não é legítima defesa, a legítima defesa de terceiros, a política de dissuasão e a legítima defesa preventiva. Agora, falar um pouquinho mais sobre legítima defesa. A proporcionalidade. A proporcionalidade é quando você ataca o outro de uma forma proporcional. Agora, quando você pode atuar sem tanta proporcionalidade, né? Ou quando você pode atuar mesmo fora do seu território, em legítima defesa. Uma situação é quando os seus nacionais estão em perigo em outro território. Então, você tem um grupo relativamente importante de nacionais seus no outro território, está tendo um ataque terrorista, ou houve um colapso de poder das autoridades centrais daquele estado, por exemplo, tem lá 200, 300 brasileiros num outro país e teve um colapso naquele país, está tendo uma guerra na Líbia, como a Primavera Árabe. É considerado proporcional você ir naquele território e tirar os seus nacionais de lá, mesmo que você precise de uso da força. Só que quando você vai fazer isso, você já tem que ter tentado uma solução pacífica, ou seja, manifestamente impossível você resolver aquilo por solução pacífica. No caso da Primavera Árabe, por exemplo, naquelas revoluções que teve no norte da África, havia muitos brasileiros ali que trabalhavam em turismo, etc. Em todos aqueles países, Líbia, Argélia, no Egito, tem um monte de brasileiro lá trabalhando, enfim, ou em turismo. Então, os vários países do mundo foram ali, mesmo sem permissão de uma autoridade legítima, até porque ela não existia, e evacuaram a sua população. A Força Armada, nesse caso, ela ocorre exclusivamente para resgatar os nacionais, e você não pode atuar de forma a querer dominar aquele país que está em conflito, porque senão você não seria proporcional. Mais uma vez, você tem que agir de forma proporcional para resgatar os seus nacionais lá e tirar esses nacionais dali. Já houve, claro, todo o caso. Por exemplo, quando havia um receio depois da Revolução Cubana que o comunismo avançasse sobre a República Dominicana ali do lado. E os Estados Unidos, então, falaram, em nome dos nacionais americanos que moram lá, eu vou dominar esse país. E como eles foram acusados de uma simples invasão da República Dominicana, aprovaram pela Organização dos Estados Americanos e um general brasileiro até que comandou o uso das tropas, mas era um brasileiro, 60 mil americanos, que ficaram ali durante um longo período de tempo, mesmo depois de terem resgatado os nacionais. O que na doutrina do direito internacional se fala que houve, na verdade, uma invasão americana maquiada de operação legítima internacional. Mas isso foi nos anos 60, aqui no Brasil, em 1964. Atualmente, isso é muito mais difícil se visualizar, né? Mas, como vira e mexe tem um conflito, essa ida aos outros países para resgatar os nacionais é muito comum e é considerada legítima defesa. Como hoje em dia a ONU atua de forma concertada, é muito mais fácil você recorrer à ONU porque ela provavelmente deve atuar de uma forma coletiva. Eu separei aqui, por fim, 2 vídeos, que estão aqui os arquivos para vocês. São vídeos grandes. Um, aquele I Came to Testify, e outro, um vídeo sobre a política nuclear americana, as várias estratégias desde os anos 40, feito pela George Washington University. Tem legenda, são ótimos vídeos. Se você tiver tempo, dura 1 hora cada um. Eu sugiro que você assista esses vídeos. Então, tá bom. Então, obrigado e nos vemos na próxima aula.